Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite. Pessoal que está chegando, vocês estão conseguindo me ver ou me ouvir? Hoje vamos falar sobre mapa mental, falar um pouquinho sobre o que é o mapa mental, para que ele serve, no que ele ajuda. Hoje vamos conversar sobre esse tema. Então, pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês estão aí, eu vou me apresentar. Meu nome é Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento e venho aqui no Portal MIE quinzenalmente trazer assuntos da neurociências, da neuroaprendizagem para a comunidade brasileira. E hoje vamos conversar sobre mapa mental. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum tipo de pergunta, é só colocar nos comentários, tá? Que aí, conforme eu for lendo, eu vou respondendo para vocês. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho o que é, para que serve, tá? E como que a gente pode fazer. Então, eu vou deixar uns modelinhos também de mapa mental para vocês fazerem em casa. Ou então, online, existem algumas plataformas também que a gente também consegue fazer, montar eles online, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Olá. Boa noite, Adriana Mitsu. Boa noite, minha amiga. Beijo pra você, Dri. Um beijo pra todo mundo que tá chegando, gente. Boa noite pra todo mundo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Vou explicar pra vocês o que por que a gente usa o mapa mental, o que ele nos auxilia, em que área da vida a gente pode tá usando esse tipo de recurso, que geralmente é usado, né, para estudos como forma de você registrar um conhecimento, um estudo, então você utiliza o mapa mental. Mas ele é muito utilizado também em organizações, né, então em empresas, para fazer palestra, para dar um curso, geralmente a gente utiliza esse tipo de material, esse tipo de recurso para conseguir fazer uma apresentação ou fazer uma exposição em grupos, enfim. Mas a gente consegue usar e é muito indicado também o uso do mapa mental para as nossas questões pessoais, tá? Então, teoricamente, ele foi elaborado, né, vamos dizer assim, para essa área mais profissional e área de estudo, área de conhecimento, mas também ele é muito bom para a gente usar na nossa organização pessoal também. Então dá pra gente conciliar aí nessas duas áreas e entre outras também, que a gente consegue usar o mapa mental para isso. Gente, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Se alguém puder dar um ok de áudio e vídeo. Eu não sei se o pessoal do Portal Mia tá aí, mas se tiver também, por favor. Porque depois eu começo a falar. Né? Então, só se alguém conseguir me dar um retorno aí rapidinho de que o áudio está ok e o vídeo também, por favor, para a gente continuar aí a conversar falando sobre o mapa mental. Deixa eu ver se... Deixa eu tentar ver aqui pelo meu. Para ver se eu tenho... Vocês estão conseguindo, se o som, pelo menos, se o som tá saindo. Então depois eu começo a falar e aí fica tudo pelo meio do caminho. Se tiver alguém que tá na live, por favor, vocês estiverem vendo e ouvindo, me dê só um ok, tá? Boa noite, gente. Se alguém estiver por aí. Tem o pessoal do Brasil chegando. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda. Aqui já 8h30 da noite. Já estamos aqui no finalzinho de dia já, praticamente. Bom, gente, eu vou começar. Se vocês
não conseguirem, aí vocês me avisem nos comentários, por favor, tá? Bom, então hoje vamos falar sobre mapa mental. O que é um mapa mental? Então aqui tem um exemplinho, um modelinho básico de um mapa mental, para vocês terem uma ideia do que a gente vai conversar hoje, tá? Existem vários modelos, vários tipos de mapas mentais que disponíveis na internet, que a gente consegue tá trabalhando. Tem esses que já vem meio que pronto, né? E tem uns que a gente faz mesmo. A gente pega uma folha de sulfite e aí a gente deita a folha de sulfite na horizontal e começa a fazer as marcações, as informações que a gente precisa para estruturar este mapa mental, tá? Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão muito quietos hoje, gente. O pessoal dessa live tá muito quieto. Estão me deixando aqui sem... Oi, Rosa. Rosa linda. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Você tá conseguindo me ouvir, Rosa? Me dá um ok aí, por favor. Se o áudio tá normal. Hoje eu tô sem o microfone e eu não consigo saber se tá saindo normal ou não. Então, alguém aí que tiver... Rosa, tenta me dar um ok aí, se você tá me ouvindo, tá? Bom, vamos lá. Então, esse aqui, como eu falei pra vocês, é uma das estruturas, né? É um dos modelos que tem de mapa mental, onde a gente, nesse caso, a gente só faz as anotações do que precisa e aí, com as ramificações do tema central, a gente consegue ter a nossa informação mais clara e mais precisa. Mas antes de eu, dizer como preencher isso aqui... Oi, gente, só um minuto, tá? Ah, Rosa, obrigada. Sim, perfeitamente, posso seguir. A Vitória tá falando que tá baixo? Vou aumentar um pouco, então. É porque eu tô sem o microfone hoje. E aí acho que tá ficando ruim, né? Tá. Mas eu vou tentar, eu aumentei aqui, eu vou tentar falar mais alto. Mas, gente, é super tranquilo, assim, o nome é estranho, mas é uma técnica muito fácil da gente usar. Ela surte um resultado muito bom, tá? É muito bacana quando a gente consegue começar a fazer o mapa mental como algo que nos ajude, né? Que entra mesmo que uma forma de rotina para a gente se organizar. Então, quando a gente começa a fazer, ele fica mais fácil. Ele fica meio estranho no começo, mas depois, quando a gente começa a fazer, fica mais fácil, tá? Então, vamos lá. Para que serve? Vamos começar, né? Para que eu tenho, para que eu faço um mapa mental? Para que ele serve? Para que eu posso usar? Qual a finalidade, a função disso? Bom, quando a gente trabalha com mapas mentais, como eu falei, a gente trabalha tanto na área pessoal quanto na área profissional e também na área de estudos, então para conhecimento. O mapa mental ele funciona muito bem para questões onde eu já tenho um prévio conhecimento, ou seja, eu já tenho um conhecimento anterior de algo e eu preciso organizar essas ideias, tá? O mapa me ajuda a organizar todo e qualquer tipo de informação que eu preciso guardar na memória, vamos dizer assim, né? Que eu preciso deixar ela ali em stand-by para que eu tenha um fácil acesso a essa informação para poder usá-la no meu dia a dia, por exemplo, tá? Então, o mapa mental acaba sendo um desses recursos. Então, por exemplo, tem uma questão financeira que eu preciso resolver ou que eu preciso organizar. E eu não tô dando conta de fazer porque eu não lembro, ou as informações todas não se conversam, né? Não existe uma conexão entre elas, tal. E aí eu me perco. Não consigo manter um foco, eu não consigo manter uma atenção, e aí eu não consigo dar conta daquela atividade que eu preciso fazer. Aí entra o mapa mental, tá? Além dele organizar qualquer tipo de informação que eu preciso pro meu dia a dia, pro meu trabalho, pro meus estudos, ele me ajuda a manter o foco e a ter foco em algo que eu preciso estar resolvendo ou que eu preciso fazer, ou que eu preciso lembrar.
Então, quando a gente trabalha com o mapa mental, ele me ajuda na organização interna, na organização externa, ele ajuda a manter recursos para ativar a minha memória, né? Para eu fazer links, né? Como se fosse links de computador, que você abre um, aí abre outro, a gente lê um texto, né, na internet, e aí vem lá uma citação, uma informação, e aí fala assim, link aqui. Aí você vai lá e pluf, clica lá no link, e aí ele te abre uma outra reportagem, uma outra informação. É mais ou menos isso, tá? Só que não é feita pela internet, né? Isso aí o nosso cérebro começa a fazer esses links. Ele começa a fazer esses resgate de informações, tá? É mais ou menos isso. Por isso que é bacana a gente começar a fazer e usar, porque o nosso cérebro vai se acostumando com esse tipo de informação, com esse tipo de recurso, e ele mesmo vai acionando essas áreas, né, do nosso cérebro, para que a gente melhore aí a questão da memória, a questão de foco. Então ajuda bastante, tá? A organização e execução de ideias também. Rosa tá falando que o som tá bom, as meninas falaram que o som melhorou, a Vitória Medeiros tá falando do Brasil. Bom dia para vocês, meninas. Aqui a gente já tá na noite já. Noite, bem noite já, quase daqui a pouco dá 9 horas. E aí, então, quando a gente começa a utilizar esse tipo de recurso, né, o mapa mental é um recurso, a gente começa a ter algumas melhorias, tá? Geralmente eu indico esse tipo de material, esse uso, para adolescente e adultos, tá? Então, o pessoal que chega aqui com dificuldade de aprendizagem, com déficit de atenção, com problemas de memória, falta de foco, enfim, chegam, né, chegam para mim com essas questões, e aí a gente começa a fazer uma sessão de terapia, um trabalho de desenvolvimento de cognição, as terapias neuropsicopedagógicas. Uma das ferramentas utilizadas é o mapa mental, tá? Que hoje eu estou trazendo para vocês. Bom dia, Vitória! Vitória Medeiros, tudo bem? Gente, sejam todos bem-vindos, a galera que tá chegando agora. Estamos aí conversando sobre o mapa mental, tá? No começo da live eu já expliquei um pouco o que é o mapa mental, para que ele funciona, o que ele faz com o nosso cérebro, o que ele ajuda a gente a evoluir mentalmente, né? Quando a gente fala de evolução cognitiva, cognição é inteligência, tá? Quando a gente fala por exemplo, tem as terapias comportamentais cognitivas, onde a gente utiliza ferramentas da cognição para desenvolver comportamento, que nada mais é, né? Cognição é a nossa inteligência. Então, quando a gente fala estimulação cognitiva, estimule seu cérebro, nada mais é que a gente estimular a inteligência, tá? Seja nossa, seja das crianças, seja dos adolescentes, ok? E o mapa mental tá aí para nos auxiliar e muito nessa questão. Então, quando eu tenho algo que eu preciso me organizar, mas que eu preciso que ela saia do papel, tá? Porque a gente tem algumas outras técnicas, alguns outros recursos que são bacanas também, que também funcionam, mas eles não têm o mesmo resultado quando a gente aplica o mapa mental. Tá? Então, de repente, a gente se fazer registro de rotina, registro de agenda, registro em calendário e tal, a gente consegue se organizar no tempo, né? Mas o mapa mental, ele consegue como se a gente tirasse do papel, sabe assim? Ele acontece em 2 fases, em 2 etapas, então a gente tira essas informações da nossa mente e joga ela para um papel, por isso que muitos a gente vê que a gente pega um sulfite, joga a informação central e depois a gente ramifica, que é muito o que acontece dentro do nosso cérebro, né? Essas ramificações de informações, seria mais ou menos isso que acontece, mais ou menos isso aqui que acontece, né? Então eu tenho uma questão central e aí depois eu tenho tudo que envolve ela. Não sei se dá dando pra vocês verem direitinho. Estão conseguindo ver direitinho? Enfim, espero que sim. A gente tem aí a informação central e aí depois as ramificações. E aí cada raminho
Cada espacinho desses aqui que a gente tem, a gente coloca informações que são necessárias para complementar, ou para a gente lembrar, ou para saber, ou sobre para saber mais, vamos dizer assim, o tema central. Então a gente usa essas subdivisões, tá? E aí dentro dessas subdivisões, que seriam esses raminhos mais grossos, vamos dizer assim, a gente tem outras ramificações. Então a gente divide de novo em outros raminhos mais finos, tá? Mas mais ou menos assim que funciona. Então eu pego uma informação central, divido ela, faço a divisão dela e depois eu subdivido novamente. Por quê? Quando eu tenho um assunto, ou eu tenho algo, ou eu tenho um estudo para resolver, geralmente ele me vem cheio de informação junto. E eu não, por vezes, não consigo dar conta de tudo aquilo que vem junto com essa informação. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho que levar o filho para a escola, né? Então, eu tenho a minha questão central do meu mapa mental é levar meu filho para a escola. E aí, dentro desse meu levar ele para a escola, eu tenho algumas outras questões também que permeiam, que estão aí em volta ou que fazem parte desse meu objetivo, né? Dessa minha questão aí que eu tenho para resolver. Então, dentro dela eu tenho, eu vou de carro, eu vou a pé, eu vou de ônibus, eu vou de bicicleta, ou ele vai sozinho para a escola, né? No caso aqui do Japão, a gente tem muito isso das crianças irem para a escola sozinhas. Enfim, então eu tenho uma questão e eu preciso resolver ela, e de que maneira que eu vou resolver? E aí dentro dessas opções, das coisas que tem, que podem estar juntas, eu tenho outras questões que também podem chegar. Então vamos supor que vamos a pé, mas pode chover no meio do caminho, ou eu posso me atrasar, ou pode acontecer um acidente, enfim. A gente vai trazendo as outras informações que podem vir a acontecer também. Quando eu uso o mapa mental e eu me planejo, me organizo, na hora da minha execução, quando eu vou fazer realmente aquilo que eu preciso resolver, eu tenho, para mim, as coisas mais claras, né? Eu consigo olhar, eu consigo observar ali as possíveis questões que possam vir a acontecer, né? E eu vou saber ali como lidar com essas questões. Então, ela não me pega assim no susto. Por isso que esse planejamento, né, foi pensado, foi criado por um psicólogo, um profissional da área, mas era voltado mais para a organização, mais para as empresas, né? Mas, em relação ao neurodesenvolvimento e à neurociência, funciona muito, porque a gente vê muito resultado, né? E como ele funciona no papel, o que mais ou menos acontece dentro do nosso cérebro, é muito bacana de fazer. Então, geralmente dá muito resultado, a gente tem muita resposta positiva quando quando os adolescentes e os adultos começam a usar, tá? Então, além dele me ajudar a organizar qualquer tipo de informação que eu preciso, seja pessoal, seja profissional, seja escolar, tá? Ele me auxilia nesses sentidos todos. Ele faz eu organizar e colocar ali dentro das minhas necessidades o que eu preciso resolver, né? Dentro do que eu preciso resolver, quais são as questões, as subquestões que podem acontecer, então os problemas, as dificuldades, as interferências, né, que possam vir a acontecer. Ele deixa para mim mais claro o que eu preciso saber. Então, quando a gente estuda e faz um mapa mental depois, por exemplo, que aí também já é uma outra área, né, que dá para utilizar o mapa mental, ele é mais como forma de registro, tá? Então, um registro para verificação de aprendizagem. Então, assim, quando às vezes chega um adolescente ou um adulto que tem uma dificuldade de escrever, de transcrever lá pra mim o que ele viu, ou o que ele estudou, ou alguma informação que eu preciso que ele traga pra mim, que ele me informe aquilo que ele sabe. Então, quando ele não consegue fazer por escrita, a gente utiliza o mapa mental também, tá? Então, o mapa mental, ele serve também para isso. Uma forma de eu registrar aquilo que eu já aprendi, e aí eu faço através do mapa como se fosse um resumão, vamos dizer assim, né? Das informações, e elas vão ali se conectando, tá?
mas existem algumas regras para usar o mapa mental. Eu não posso utilizá-lo e começar a fazer, por exemplo, de repente um texto corrido, ou começar a escrever de uma forma que vire um texto, porque ele não tem informação, né? Ele não tem espaço físico da folha para isso, né? Ele funciona justamente como um mapa, né? O mapa, ele nos dá algumas orientações, nos serve de bússola, né? E aí ali vem algumas informações onde a gente vai seguindo para chegar onde precisa chegar. O mapa mental é mais ou menos isso. Ele nos dá ideias, ele nos oferece insights, vamos dizer assim, né? Eles nos oferecem algumas dicas, vamos dizer, que nos leva a raciocinar no todo. Então é como se fossem pequenas informações que quando a gente junta, ela vira uma coisa só, tá? Então é mais ou menos assim que funciona quando a gente faz o uso e o estudo do mapa mental. Então eu uso o mapa mental nesse caso com o adolescente e com o adulto quando tem uma dificuldade muito grande de escrita. Então não conseguem escrever um texto, ou não consegue fazer uma resenha ou um resumo de algo que leu ou que estudou. Uma opção, né, inclusive para professores, é o mapa mental. Então, de repente, ali, com o auxílio do mapa, consegue fazer uma avaliação mais certa, mais correta desse aluno, desse jovem, desse adolescente, enfim. Então, a gente consegue usar também, tá? Como eu falei, ele ajuda a gente a tirar essas informações das nossas ideias para colocar no papel e ajuda também a tirar do papel e levar para a prática. Então ele faz os dois caminhos. Ele faz eu tirar tudo da minha cabeça e pôr no papel, tirar tudo do papel e pôr na prática. E aí eu consigo ter as coisas mais... eu consigo observar melhor os problemas que eu tinha ou a questão que eu tenho que resolver. Hiroko Muramatsu. Para qual problema específico seria bom usar essa técnica? Memória, foco, desorganização, tá? Quando a gente tem um problema sério de memória, é difícil a gente lembrar o contexto, tá, Hiroko? Às vezes a gente tem que lembrar muita informação e às vezes a gente se perde, tá? Quando a gente usa o mapa mental, ele, como eu falei, é um mapa mesmo, né? Ele nos direciona para uma informação exata que a gente precisa, e aí a gente vai buscando, vai resgatando através das informações que a gente vai lançando no mapa, a informação que a gente precisa, que é o que a gente chama de consolidar, né? Quando a gente consolida uma informação, quando a gente consolida um aprendizado, é porque ele veio através de alguma via, ele chegou no meu cérebro e, puf, eu segurei, eu consolidei, eu deixei ele sólido ali dentro do meu cérebro. E aí, ok, quando existe a consolidação desse tipo de informação, ali a gente tem um aprendizado efetivo, a gente realmente conseguiu aprender sobre o assunto, tá? Mas a gente consegue usar para essas questões, tá? Problema específico, no caso, a gente com questões de atenção, de foco, tá? E a memória, ele vai auxiliando, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer. Esse aqui é um mapa pronto, tá? Mas a gente encontra aí ele pra preencher, igual eu mostrei pra vocês o primeiro. Mas dá pra fazer sem baixar de internet. Depois eu vou fazer numa folha também pra vocês verem como é. Então a gente consegue também fazer o mapa mental sem ter nenhum app ou sem imprimir ele na internet, por exemplo. Mas enfim. Quando a gente fala de mapa mental, tá? O que a gente tem? A gente tem algumas questões que a gente precisa seguir, senão ele não funciona, tá? Então, primeiro é eu saber para que serve, né? O Hiroyuki perguntou bem, né? Para quais problemas específicos seria técnica. Então, esse é um desses. Quem tem dificuldade de organização, de se organizar e manter essa organização, né? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de organização, a gente aprende através do uso de rotina, de uso da agenda, de uso de calendário, a gente consegue se organizar, mas parece que a informação não sai do papel, a gente não consegue dar o segundo passo, vamos dizer assim, né? Acontece isso também, tá?
Então, com o mapa mental, ele ajuda a gente a sair também do papel. Eu não sei se dá dando pra vocês verem. Esse aqui, ele fala mais ou menos a estrutura do mapa mental. Gente, eu vou virar a câmera, porque aí vocês conseguem ler comigo, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Ai, acho que agora vocês vai conseguir ler do jeito certo. Opa! Não sei se vocês estão conseguindo ver da forma certa, mas enfim. Gente, eu perdi aqui o negócio, vamos lá. Tá? Então, para eu fazer um mapa mental, o que eu preciso? Eu preciso de uma estrutura, eu preciso de um... Geralmente não, a gente inicia a técnica com a informação no meio, tá? Então, a gente joga aqui a minha questão central, o que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver, ou o que eu preciso estudar, de repente, se é um tema, tá? Então, eu coloco aqui a informação. E aí, eu venho com as informações complementares, tá? Então, eu faço o primeiro ramo, né? Primeiro ramo. Então, o que eu posso fazer? Eu preciso, para fazer um mapa mental, eu preciso de um papel, né? Desse papel, ele tem que estar em branco, ele tem que ser pamorano e ele é o meu início. Então, eu jogo as informações, tudo que eu preciso resolver, ou que eu preciso fazer, ou que eu preciso usar para conseguir iniciar essa minha atividade. Então, para fazer um mapa mensal, eu preciso inicialmente de um papel que seja branco, geralmente não, a gente sempre faz o mapa mental com a folha deitada, tá? Folha na horizontal, porque são muitas informações. Se a gente fizer assim, a coisa não flui, a gente não tem espaço e a gente começa a ramificar muito para baixo, né? E para os outros lados, e aí vira uma informação tudo bagunçada. Então a gente usa assim, porque fica mais fácil, tá vendo? A gente vai começar a escrever, escreve. Além do material que a gente vai usar, a gente usa muitos símbolos, então palavras, cores, imagens. Geralmente o mapa mental ele é muito colorido, porque quando a gente divide essas informações, a gente jogando cores, é como se a gente colocasse cada coisinha na sua caixinha, vamos dizer assim, né? Cada questão ali vai para sua caixinha. Então fica mais fácil da gente bater o olho e saber, tá? Então, a gente usa o papel, por exemplo, a gente tem a simbologia, o que eu vou usar para fazer esse mapa, tá? Então, palavras, cores, imagens, dá para fazer ele online, dá para fazer ele no computador e dá para fazer ele na escrita mesmo, tá? A gente pega uma caneta, um monte de canetinha colorida e aí sai fazendo eles, tá? Enfim, aí as linhas, dessas linhas que a gente faz para essas ramificações, né? Elas vão ser responsáveis pelas conexões das informações. Então, ela que vai ligar as nossas subinformações à informação central, tá? Então, as linhas que a gente utiliza, seja a grossura, seja o comprimento, tudo isso aqui a gente vai usar para fazer o mapa. Então, cada linha que eu faço, cada ramificação que eu faço, se eu faço ela mais grossa, se eu faço ela mais fina, se eu faço ela mais comprida ou menor, tudo isso aqui influi no meu mapa mental, tá? Essas informações todas, elas vão dizer para mim o que é mais importante ou o que é menos importante, tá? Então, pra saber fazer, eu preciso saber dessas informações, senão eu não consigo fazer, tá? Enfim, vamos lá. Aí a gente tem a questão de estilo. Como que eu faço, tá? A gente tem várias opções de estilo de mapa mental. Pro dia a dia, pra praticidade, porque quando a gente fala de utilizar recurso, tem que ser recurso que a gente consiga fazer de uma maneira rápida, fácil, e que isso se torne um hábito, como eu falei, com o tempo, a gente fazendo isso daqui, o nosso próprio cérebro vai fazendo por conta, tá? Todas essas ramificações, toda essa escrita que a gente vai fazendo, o nosso próprio cérebro, com o tempo, vai processando essas informações e a gente para de usar o mapa mental escrito e começa a fazer o planejamento mental mesmo, né? A gente faz só ele na mente. Então, a gente pensa no assunto, que é o assunto central, e aí ali a gente vai ramificando, sem ter a necessidade da escrita, tá?
mas por hora é sempre bom a gente começar mesmo com ele pelo escrito, tá? Então, qual que é o estilo do meu mapa mental? Ele pode ser divertido, enfático, ou seja, só sobre determinado assunto, com todas as informações voltadas muito mais específicas, né? Claro que tudo que vai vir aqui é sobre o tema específico, mas ele pode ser mais preciso, mais enfático, tipo assim, papum, sabe? Ele pode ser mais resumido também, então a gente pode usar dessa forma. Ele pode ser pessoal, ele pode ser bonito, tem gente que desenha, tem uns mapas mentais muito lindos, que é uma pessoa aí que é da área das artes, e aí faz assim, você olha o mapa e fala, gente, que lindo, né? Cheio de desenho, cheio de informação. Claro que desde que seja tudo condizente, que tudo fale sobre o assunto central do mapa que eu tô fazendo, tá? Gente, vocês estão entendendo? Vocês têm alguma dúvida? Se quiserem perguntar alguma coisa, ou se não estiver dando pra ver alguma coisa, vocês me avisam, tá? Bom, vamos lá. Aí a estrutura dele, né? Opa, cadê? Aqui. A estrutura dele, tá? Então, ele tem que ser um mapa claro, né? Por mais informações que ele tenha, eu preciso que ele tenha espaço para eu conseguir enxergar aquilo que eu estou olhando, tá? Um mapa com muitas informações, ele acaba ficando um mapa que a gente se perde, a gente não consegue ver, ele não fica claro, e aí, em vez dele conseguir me ajudar e me organizar, ele vai me bagunçar mais ainda, tá? Então, não dá para fazer um mapa mental assim, bagunçado, vamos dizer. Aí fica meio ruim, tá? Então, vamos lá. Ele tem que ser um mapa claro, né? Aonde eu realize, eu consiga realizar todas as associações. Gente, todas as associações necessárias, tá? Para aquilo que eu tô estudando de início. Ele precisa ter, o radiólise precisa ter as informações precisas. Então, por exemplo, eu tenho que, sei lá, por exemplo, vamos supor que o nosso problema aqui seja a maçã. Então, a maçã, e aí o que a gente precisa saber em relação à maçã? Então, a cor da maçã, eu preciso saber que ela vem de uma árvore, de que árvore que essa maçã veio, e para que essa maçã serve, para que eu vou comer. E aí eu começo a destrinchar mesmo essas informações e vou jogando elas no meu mapa mental, para eu, quando olhar, eu saber exatamente tudo sobre, ou, né, 90% de informação daquilo que eu tô buscando saber ou conhecer, ou preciso me organizar, por exemplo. E então eu preciso que essas informações venham dessa forma, e aí vem o nível de hierarquia, né? As informações primordiais, o que é mais importante, o que eu realmente preciso saber, o que eu deixei em branco nesse meu mapa, ou a informação que eu preciso, como falo, acrescentar, tá? E aí por prioridades. Então eu coloco aqui o meu problema e depois eu vou lançando aí as minhas prioridades em cada ramificação delas, tá? E aí depois que eu tenho a estrutura feita, né? Preciso saber como é que eu monto essa estrutura, como é que eu faço, eu começo a organizar esse meu mapa, tá? Não tem um modelo estrutural certo, não existe. A gente pode fazer o mapa, tá vendo? Dessa forma aqui, pode fazer assim também, dessa outra maneira aqui. Então não tem muito, a gente não tem muito um modelo para seguir, tá? Então dá para fazer de qualquer maneira. Então a gente sabendo como funciona essa estrutura, como faço, fica mais fácil da gente fazer da gente ter um resultado melhor daquilo que a gente precisa, tá? Então é mais ou menos esse aqui, eu vou deixar depois para vocês disponível. Quem quiser ter o acesso, é só entrar aí na página da NeuroKids, vocês me encontram lá. Então eu vou deixar um modelinho desse aqui lá, o link também. Vou falar para vocês das plataformas online, onde que vocês podem estar achando esse tipo de material, tá? Que vocês vão conseguir encontrar também. Então a gente consegue fazer ele tanto no papel normal quanto fazer ele virtual,
tanto faz, desde que a gente faça, é bom, né? Porque ele ajuda a gente a nos estruturar. Então, o mapa mental, ele funciona mais ou menos para isso. Online, aonde eu posso achar esse material, essas plataformas que tem o mapa mental online, eu só preencho, eu entro no computador, digito lá as minhas informações, digito o meu problema central, digito as informações de cada raminho, né, vamos dizer assim, de cada ramificação ali e preencho. Pode ser também, tá? Ou então eu faço ela num papel. Pego o sulfite normal, faço no meio a informação inicial, a informação prioritária, tá? E depois eu vou subindo raminhos, né? Balãozinho, quadradinho, não importa. Aí o que for que você quiser subir aí como informação, pode ser, não tem problema, tá? E aí eu vou escrevendo essas informações que eu preciso em cada subtipo de informação, vamos dizer assim, que seja relacionada à informação central. Então, quando eu uso essa forma de estrutura, né, mental para me organizar, eu acabo auxiliando também a minha organização interna. Então, quando eu tô com uma dificuldade muito grande de tirar uma ideia ou de tirar algo do papel, ou mesmo para estudos, como eu falei, né? Isso a gente usa muito para cognição também. Então, estou estudando, preciso fazer uma averiguação de aprendizagem, né? E aí ali eu preciso saber o que o adolescente ou o que o adulto aprendeu ou não. O que ele conseguiu entender sobre aquilo que ele viu, ele ouviu ou ele fez. E aí a gente usa o mapa mental também para isso, ok? Então ele serve também como uma forma de avaliação, de averiguação, de aprendizagem, vamos dizer assim, tá? Quanto mais itens eu lembrar para ir escrevendo nessas informações, maior a quantidade de associação eu vou fazer, né? Então, quanto mais informação eu lembrar ali, quanto mais coisa eu escrever sobre determinado tema, que é o meu tema central, mais informações eu consigo ter. Por isso que usa o mapa mental na gestão de informações. Ele é muito importante nesse sentido de eu gerir, né? E organizar aí as informações. Ele funciona também dessa maneira. Como que eu posso fazer também? Através de palavras-chave. Então, por exemplo, a gente fala da maçã, então eu lembro da cor vermelha, eu lembro do suco, eu lembro da árvore, eu lembro que dá para fazer de repente uma torta, enfim, eu vou colocando ali tudo que envolve a palavra maçã, né? E aí eu vou linkando, eu vou fazendo links, eu vou escrevendo, pontuando de maneira hierárquica, então o que é mais importante, o que é menos importante, eu vou escrevendo ali, para quando eu olhar esse mapa, depois que eu terminar, eu ter uma ideia mais clara. Tá? Ele ajuda muito a gente a ter ideias claras sobre algo ou alguma situação, tá? Então a gente pode dividir o mapa nas questões dos pontos positivos, pontos negativos, pontos neutros, de repente é um problema pessoal, é algo mais particular, né? E eu quero ter uma visão melhor sobre aquilo, eu vou para o mapa mental, coloco a minha situação ali, a situação inicial ali no meio, então escrevo lá minha situação problema, né? Vamos dizer assim, escrevo lá o que é e aí eu ramifico pontos positivos, pontos negativos, pontos neutros. E ali, em cada ramificação, eu vou escrevendo, eu vou colocando o que pode ali estar me trazendo de coisas positivas, de coisas negativas, de coisas que são neutras, para mim vai ser indiferente, por exemplo, determinada situação. Então, seja, sei lá, uma questão de troca de trabalho, uma questão de escolha de universidade, enfim, tem tantas outras questões aí que a gente passa pelo dia a dia e que a gente precisa ter um olhar mais claro e acaba não conseguindo ter. Então, o mapa mental ajuda a gente a clarear as ideias, né? Ele ajuda a gente, além de fazer esses links e de ajudar a gente também nas questões de memória, de associar, né, um problema central com as outras questões, a gente faz uma associação e ali a gente consegue entender melhor, seja um conteúdo escolar,
ou seja, uma informação pessoal ou uma decisão profissional, a gente consegue ter uma clareza melhor, tá? Então a gente usa essas palavrinhas-chave pra gente, quando bater o olho, pá, a gente conseguir ter o restante da informação vem, né, processada ali na nossa mente. O cérebro, na verdade, acaba buscando o restante da informação que a gente leu, tá? Quando a gente fala, como eu falei o exemplo da maçã, e aí da cor, e da torta, e aí a gente começa a lembrar de um monte de outra coisa. O que mais que dá pra fazer com o raio da maçã, por exemplo? Então, sei lá, dá pra fazer um monte de coisa. Cada um vai lembrando de uma coisa, isso também dá pra fazer em grupo. Quando a gente faz o uso do mapa mental no processo de terapia, e é alguma coisa mais pessoal nesse sentido, aí a gente vai puxando, né, essas informações juntas. Então a gente vai, os raminhos vão se abrindo, né? Então é diferente o uso do mapa mental dentro de um processo de terapia, né? Ele tem um direcionamento diferente do que quando vocês usam e fazem um mapa mental em casa sem orientação terapêutica, por exemplo, tá? Os resultados são bons, ambos são bons. Claro que quando a gente utiliza esse tipo de técnica com um profissional habilitado, fica mais fácil, fica melhor. Vocês têm um outro olhar, conseguem perceber as coisas de uma maneira diferente ou acrescentar, de repente, itens que não colocariam, né? E aí, por intervenção né, da terapeuta, consegue aí ter um clareamento, vamos dizer assim, das ideias, fica um pouquinho mais fácil, as coisas se tornam mais compreensíveis, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu quero agradecer ao Portal Me pelo espaço. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre mapa mental, pode escrever aí, ou entrem no inbox aí, eu acho que o portal já colocou a página da NeuroKids, é a minha página, vocês me encontram lá, tá? Eu atuo aqui em Nishio e em Toyohashi. Se vocês precisarem de alguma informação ou quiserem saber mais o que como que funciona, é só vocês entrarem em contato comigo, que eu explico direitinho, melhorzinho, e deixo aí pra vocês os modelinhos, os moldes de como fazer, ok? Mas é super fácil, super tranquilo e o resultado é muito bom. Então, gente, bom dia pra todo mundo que tá no Brasil, boa noite pra galera do Japão, um beijo grande pra vocês, daqui a 15 dias eu volto, a gente vai ter mais lives falando sobre neurociência, neurodesenvolvimento, sobre neuroaprendizagem e problemas de atenção, concentração, foco, memória, enfim. Estarei aqui para conversar com vocês, ok? Até daqui a 15 dias então. Obrigado, Portal Me, e até a próxima.